Sim, bom dia a todas e a compatriotas. todos, bom dia a todos os presentes, bom dia em especial ao José Eduardo Agalusa. É uma grande honra termos-lo aqui na Santa Casa da Misericórdia e em particular no Centro Social da Trafaria, na Trafaria, que é uma área do Concelho de Almada talvez a mais carenciada ou das mais carenciadas e sei que o senhor disse um dia que a melhor forma de resolver os conflitos e guerras é pôr as pessoas a ler, construindo bibliotecas. Nós estamos também aqui a fazer isso com todos. Quero agradecer a todos os presentes, como já disse, e queria também fazer aqui uma referência triste, porque este dia é marcado por uma triste notícia, que foi a morte do nosso amigo Padre João Luís, pároco da Trafaria. Portanto, não posso deixar de fazer esta referência, porque era de facto um amigo de nós todos, e um amigo da Misericórdia, um amigo do seu povo também, da Trafaria em particular, mas ele não foi parte apenas da Trafaria, eu conhecia aqui em Castilhas, também uma zona com outras, mas também com problemas, e portanto a todos vos congrego para um pensamento pelo Padre João Luís, paz à sua alma. Mas pronto, nós estamos numa instituição que tem 466 anos, fundada em 1555. Nós podemos dizer hoje que somos de todo o mundo, mas também somos de todo o tempo, não? Somos de todo o tempo. Para vos dar uma dica, digamos, para ficarem um bocadinho com curiosidade de saber a história da Misericórdia de Almada, quero-vos dizer que ela é fundada em 1555, no início da sua fundação, foi servida por muita gente célebre e importante na história portuguesa, como Dom João de Portugal, como Frei Luís de Sousa, e ambos casados com uma senhora, a Dona Madalena de Vilhena, e que foi também filha do primeiro provedor e irmã de um outro provedor. Portanto, mulher de dois provedores e filha e irmã de outros dois provedores, a filha e irmã de outros dois provedores, eu costumo dizer, interpretação minha, não sei se estou errado, que ela só não foi provedora porque era mulher. Portanto, mas não é esse o nosso tempo é de realização de todos, de integração de todos, e é isso que nós fazemos e nós queremos fazer, e é isso que nós fazemos na Santa Casa da Misericórdia de Almada e em particular no Centro Social da Trafaria. Portanto, intervimos na área da infância e juventude, na família e comunidade, nas pessoas idosas. O trabalho que desenvolvemos é com esta característica muito fincada de promoção da igualdade em todas as áreas e o respeito pela diversidade. O Concelho de Almada é um concelho que tem perto de 180 mil habitantes, 40 mil imigrantes de 100 nacionalidades diferentes. O que acontece nos territórios daqui da Trafaria é encontrarmos tanto um bairro de pescatório ou de tradição pescatória, onde há também gente ligada à agricultura, e a poucos quilómetros ao lado temos outros bairros com gente de todas as nacionalidades, quer africanos, quer asiáticos, quer do leste europeu, por aí fora, brasileiros. Aí, portanto, nós de facto temos aqui no Centro da Trafaria uma diversidade e é isso que nós queremos manter e promover. Portanto, no Centro Social da Trafaria podemos dizer somos de todo o mundo, também somos das palmeiras, dos castanheiros, somos dos pinheiros, das videiras, somos do mar, somos da terra, do rio, do granito, do mármore, enfim, somos de uma floresta onde cada árvore conta e onde cada árvore conta porque tem identidade e por isso temos de respeitar a sua diversidade. É também, se calhar, por isso que nós encontramos, ou que a Dolores nos encontrou, não sei, foi aqui um namoro e um casamento. Dolores, Centro Social da Trafaria, Misericórdia de Almada,
que também muito nos agrada, porque a Dolores é uma pessoa que, como voluntária no Centro Social da Trafaria, como mãe de 3 crianças, também dos nossos serviços de infância, da creche e do jardim de infância, tem também um conhecimento profundo daquilo que é o nosso trabalho e tem-nos ajudado em muitas coisas, e por isso além disso também é diretora ou presidente da direção, não sei, de uma das nossas melhores parceiras, quer dizer, as nossas parceiras são todas boas, mas portanto não quero agora estar aqui a comparar, mas em ensaios e diálogos esta associação tem de facto trabalhado connosco em áreas muito importantes, e por isso a Dolores foi uma pessoa que nos ajudou, e por isso lhe agradeço, e que ajudou a doutora Sofia, diretora do Centro Social da Trafaria, e toda a equipa, digamos, a convencer o nosso convidado, José Eduardo Luz, a estar aqui presente. Mais uma vez lhe agradeço, e agradeço também a Dolores e Sofia e toda a equipa terem organizado esta sessão, porque isto também nos promove a instituição, e é isso que nós também pretendemos essencialmente, porque dessa promoção sai um melhor serviço à população, que é isso que nós queremos fazer aos nossos utentes, e quero reforçar também, apesar desse Centro Social da Trafaria estar numa zona bastante carenciada, com problemas sociais relevantes, não deixa de tratar as suas crianças, os seus idosos, como príncipes, eu diria, como são tratados num outro colégio qualquer deste concelho ou deste país. Muito obrigado a todos e espero que gostem e que desfrutem desta iniciativa. Bom, como aqui convidada, mediadora desse encontro, obrigada, provedor. Eu queria dizer olá a todos. E é uma honra participar nesse encontro, organizar isso junto com o Centro Social da Trafaria, mas na verdade eu fui lá cutucada pela doutora Sofia, não é? Essa Sofia que não para. Eu queria, na verdade o nosso convidado de hoje, ele dispensa apresentações, especialmente aqui nesse grupo, porque eu sei que todo mundo já leu Agualusa, já conversei com quase todos aqui sobre isso, temos inclusive no grupo uma grande fã, que é a Dulce, e nós estamos a falar, na verdade, de um escritor que tem mais de 40 obras publicadas, nasce em Angola, mas é uma pessoa do mundo, não é mesmo? Assim, que ele é apresentado em todos os cantos, escreve para imensos jornais, o meu tio é um fã que lê todos os domingos no Brasil, no Globo, eu sei que eu também costumo ler aqui no Público, e tem, enfim, publicações de livros adultos, infanto-juvenis, infantis. Ontem tivemos essa discussão, Agualusa, vamos perguntar sobre isso. E é uma inspiração, né? É uma inspiração porque defende nas suas palavras, nas suas histórias, tem sempre, de alguma forma, o tema da identidade, né? O tema de onde vimos, aonde estamos e o que isso significa, quem somos, não é? De alguma forma está sempre lá no seu discurso essa questão da identidade, a nacionalidade, a multiculturalidade, que é o que também nos traz aqui hoje. Os escritores, eles são os observadores do mundo, eles são capazes de nos fazer enxergar por outros prismas, não é verdade? Quando a gente lê um livro, a gente consegue, de certa forma, olhar com o olhar do outro. E quando isso acontece, é tão mágico e é tão capaz de nos transformar como seres humanos e transformar a nossa própria forma de enxergar o mundo. Então, é esse o nosso motivo do encontro de hoje. Obrigada, muito obrigada, Zé. Obrigada, Agualusa, por estar aqui conosco hoje, por aceitar esse nosso convite. Primeiro, umas boas-vindas para ouvirmos a tua voz, antes de eu passar para a nossa introdução, que eu acho que é isso que está todo mundo aqui à espera.
Ok, muito obrigado. É uma alegria estar com vocês, mesmo assim, mediado por esta tela de computador. Espero que brevemente seja possível estarmos todos juntos, com o Vítor também, que é meu amigo já há tanto tempo, que eu já não sei há quantos anos são. Mas sim, espero que possamos estar juntos e ao vivo para trocar abraços em breve. Mas é um prazer estar aqui com vocês, falando de livros e de bibliotecas, que eu sou um grande fã de bibliotecas. Acho realmente, como disse o Joaquim, eu acho que as bibliotecas são instrumentos de construção e de pacificação. Então, para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês. Vamos lá ouvir-vos e tentar responder às perguntas que vocês tiverem. Muito obrigada. Eu queria, antes de avançar para as perguntas, eu queria só contar um pouquinho como é que foi esse nosso convite para a Agualusa, porque eu acho que, eu não sei se a maior parte das pessoas sabe, quem participou, logicamente, mas foi uma grande aventura, na verdade, chegar ao Agualusa. E tudo começou, e já aproveito para agradecer a Belita Cermelli, que é a diretora do Festival Literário Internacional de Paraty, a FLIP, que é o meu berço, a minha cidade, foi onde eu comecei a trabalhar na minha vida e fiquei anos a trabalhar com o festival, e tudo que eu faço, na verdade, na minha vida, de alguma forma, traz sempre algo dessa minha raiz, não é? Eu fui, a partir das cutucadas da Sofia Valério, a querer trazer muito o José Eduardo Agualusa para esse encontro, e lembrando que eu tinha essa relação com o festival e o fato de ter construído as bibliotecas aqui na Trafaria e na Cova do Vapor, enfim, e ajudado no Centro Social, eu fui atrás da direção, que foi atrás do Departamento Internacional, que foi atrás da editora, e ainda assim, apesar dos convites, não conseguimos o contato. Coincidentemente, nessa altura, tive a oportunidade de conhecer a professora Carla Fernandes, que é uma das responsáveis por tudo que vai acontecer aqui na Trafaria nos próximos anos, com o Instituto de Artes e Tecnologia, que está sendo construído ali no presídio da Trafaria. E a professora Carla é uma das responsáveis por esse projeto. E quando nos conhecemos, me pediu se podia fazer uma mediação local, comunitária, porque diziam que, enfim, essa coisa de falar com todo mundo e conhecer todo mundo, se podia receber um artista, Victor Gama, maravilhoso, foi um encontro muito lindo, se podia receber esse artista porque vem fazer uma grande obra no edifício do presídio, do antigo presídio da Trafaria, e que vai ser esse nosso instituto, ou seja, um trabalho que vai envolver, que vai tocar todos nós que vivemos e trabalhamos aqui no território. Foi um encontro muito lindo com a professora Carla e com o Victor Gama, e em nossas conversas eu comentei que estava nessa procura do José Eduardo, e eles foram imediatamente maravilhosos, e saímos para almoçar, e o Victor pegou o telefone e ligou ao Agualusa e disse: olha, você tem que estar aqui conosco na Trafaria. Ou seja, é muito bonito quando acontece isso, não é? Quando parece que o universo converge para que algo aconteça. E isso aconteceu para esse encontro. E que também inspirou... Antes, obrigada a todos que participaram nesse processo, foi muito lindo, obrigada. Obrigada, também... Dolores, obrigada a ti. E obrigada, Zé, prazer em ver-te de novo. Desculpa só este segundo, que eu, como estou em trânsito, não vou poder estar com vídeo muito tempo, mas queria dar um grande abraço ao Zé Eduardo. Abraço grande também para ti. Obrigada, querida. Bom ver-te. Obrigado. E foi assim também o nosso convite. Resolvemos que não podíamos simplesmente, que eu não podia ficar falando com o Agualusa, mas que tínhamos que chamar os parceiros do Centro Social, os seus trabalhadores, os seus colaboradores, para que fosse um convite de gente de todo mundo. Essa foi a ideia. E foi assim que nasceu o nosso convite. Sofia, vamos aqui partilhar para quem não teve a oportunidade de ver. Certa ocasião, durante uma entrevista, irritou-se com uma pergunta do entrevistador. A senhora nasceu no sul de Angola, cresceu em Lisboa e vive no Rio de Janeiro. Afinal, sente-se mais
angolana, portuguesa ou brasileira. E, como a indignação é uma espécie de embriaguez, perdeu a compostura, Asustando al periodista con un grito que se escucha en centenas de sites literários, algunos buenos, outros malos e outros super malos. Eu sou é das Palmeiras, foda-se. Nem angolana, nem brasileira, nem portuguesa. Onde tem palmeira, aninha de lado, aninha de mar, de floresta e de savana. Vem de um mundo que ainda não chegou, sem Deus, sem reis, sem fronteiras, sem exércitos. E esse foi o nosso convite. Muito E bem. foi assim que trouxemos o José Eduardo Agualusa. Gosto das vozes e dos sotaques todos. Algumas das pessoas estão aqui hoje presentes, outras não estão porque estão nas salas com as crianças, mas mandam os cumprimentos. Sofia. Muito obrigado. Sim. Agora Sim. é com você. Pronto, nós já tivemos a oportunidade de partilhar com o Agualusa. 2018 foi um ano muito especial para nós porque foi o ano em que se afirmou de forma inequívoca a diversidade étnica e cultural do nosso Centro Social da Trafaria. Foi um ano especial em que nós tivemos mais crianças de todo o mundo desde sempre, portanto países africanos de língua de expressão portuguesa, os já habituais, as crianças asiáticas, designadamente do Irão, tivemos várias famílias nesse ano, outras de vários países europeus, França, Itália, Escócia e ainda de vários estados do Brasil. A Dolores, que para nós é a Dodô e algumas de nós também a chamamos mamãe, é uma dessas representantes e foi assim que nasceu o projeto Somos Todo o Mundo, desta vontade de valorizarmos esta diversidade, que nos trouxe ao mesmo tempo a preocupação de adaptar as nossas ofertas pedagógicas de forma a torná-las o mais inclusivo possível. Uma dessas formas foi precisamente a da leitura, na escolha de histórias, com personagens representativas da nossa comunidade, sendo um percurso que nós vamos fazendo caminhando. Temos noção de que ainda não chegámos lá, mas ainda assim em 2019 ganhámos o prémio do selo da diversidade, que para nós é portanto, um grande incentivo. E a sua obra Agualusa é lida pelas pessoas da nossa equipa, também nas salas das crianças que frequentam o nosso centro, e foi logo no início deste projeto que tivemos realmente a vontade de o trazer para a nossa comunidade e esperamos tê-lo cá presencialmente, mais cedo ou mais tarde. É verdade, muito lindo. Obrigada. Muito obrigado. Bom, então vamos lá começar. Eu vou ler aqui a minha cola, que é a minha, não é cola que se fala em Portugal, já esqueci qual é a palavra agora. Cábula. A minha cábula, porque eu fico nervosa, elas sabem, Agualusa, eu fico nervosa, eu troco tudo, eu falo tudo misturado, então eu tenho que ler um bocadinho. Bom, é verdade que hoje podemos estar em praticamente qualquer lugar, viver e partilhar de quase qualquer cultura. Mas vivemos hoje num planeta que é marcado por uma cultura globalizada e de consumo, quase que generalizada de polo a polo. O mundo parece ter expandido os limites da sua geografia, promovendo uma fantasia que é impulsionada por essa tecnologia, por esse mundo virtual, de que vivemos num mundo que é global e estruturado como um todo, que não há fronteiras que diferenciem países, populações ou culturas, não é? Mas será que estamos mesmo integrados? Será que compartilhamos? Será que convivemos? Será que respeitamos as nossas diferenças e as nossas tradições? Vivemos uns para os outros? Nos comunicamos bem? Entendemos a língua um do outro? Nos misturamos ou ficamos cada um no seu quadrado, como falamos lá no Brasil? Apesar dos diversos conceitos de multiculturalidade, transculturalidade e interculturalidade, que são importantes e interessantes de serem estudados, nós vamos tentar aqui não focar nisso. Nós queremos tentar trazer esse discurso para a vida prática, não é? E estimular uma reflexão sobre o trabalho que vocês já fazem no Centro Social da Trafaria, nessa promoção do respeito à diversidade, à multiculturalidade no contexto pedagógico. E não só no contexto pedagógico, no sentido da infância, não é? Do apoio às infâncias, mas também o trabalho que vocês fazem com os adultos, com apoio ao trabalho, à comunidade, com os idosos no centro de dia, com a comunidade no geral, que vê no centro social
a extensão praticamente da sua casa, não é? Onde nós vamos buscar apoio, é onde nós vamos fazer trabalhos colaborativos, participativos, enfim. E o que nos traz hoje é o desejo de abrir os horizontes para essas questões e a vontade de realizar uma reflexão mais aprofundada, a partir do olhar desse escritor sensacional, que nos leva de uma forma mágica a olhar esses temas, a pensar sobre esses temas e a agir sobre eles. O Agualusa faz isso com muita poesia, mas está lá sempre uma verdade, uma clareza, não é, que nos toca. E é nesse sentido que eu sigo para a nossa primeira pergunta, que está relacionada com o vídeo que nós fizemos, e que faz parte é um trecho do livro Os Vivos e os Outros, está logo no comecinho, e que está cheio de histórias. Esse livro tem histórias dentro de histórias, é uma coisa maravilhosa. E, de certa forma, está sempre lá essa questão da nacionalidade versus identidade, não é? Tem trechos dos personagens, como a escritora Cornélia Olokun, maravilhosa, ou escritor que fala, dada altura, sou meio nigeriano e meio inglês, que é o Júlio de Souza, e entre outros. E tem ainda no livro Fronteira Perdida, que é possível fazer também uma profunda reflexão sobre os novos paradeiros dos discursos das identidades desenraizadas, que isso é algo que acontece muito aqui também em Portugal, especialmente com a coisa dos retornados ou as gerações seguintes. Os personagens, eles estão ali em diversos cenários, sem pertencerem necessariamente a nenhum deles. Eu queria pedir ao Agualusa para começar por aí, não é? Que é o que define a nossa identidade? É o lugar que a gente nasceu? É o lugar que a gente vive ou escolheu para estar? Estarmos em trânsito? Quando somos tudo, será que deixamos de ser algo? O que é importante para você nesse sentido? Acho que essa é a nossa primeira pergunta. É uma pergunta difícil, não é? E complicada, e não teria tempo aqui, acho eu. Mas, em primeiro lugar, identidades são construções dinâmicas, não é? Nós vamos construindo a nossa identidade com o nosso percurso, ou seja, identidades constroem-se caminhando. E nas literaturas africanas, porque as literaturas africanas pertencem a países jovens, há muito esta preocupação da identidade, não é? Curiosamente, isso foi algo que também começou a sentir-se agora nas literaturas europeias, em alguns países, mas pensar no Reino Unido, ou em França, ou agora em Portugal, que são países que receberam milhares, milhões de imigrantes provenientes das suas antigas colónias. E se você for ver hoje a literatura inglesa, uma grande parte da literatura inglesa contemporânea, é feita por pessoas de origem africana ou de origem asiática, não é? Ou de todas essas origens misturadas. E, portanto, você vai encontrar também na nova literatura inglesa preocupações com questões de identidade. Então, o mais importante talvez seja dizer isso, quer dizer, não há identidades fixas, não há culturas fixas, as culturas são dinâmicas, não é? E são vivas porque são dinâmicas, não é? Daí que é um pouco, sempre me pareceu imensamente disparatado essa defesa de culturas fixas, não é? Como se fosse uma coisa desejável, quando as culturas estão em permanente mutação, não é? Angola é o resultado da colonização portuguesa, da mesma forma que Portugal é o resultado da colonização romana e da colonização africana feita através dos árabes, não é? E se você retirar, aliás, todas as palavras de origem árabe e todas as palavras de origem africana do português, você não consegue falar, não é? Então, o português, isso também é importante dizer, a própria língua portuguesa é uma construção conjunta de todos os povos que a falam, e é assim desde há muito tempo, não é? A língua portuguesa, mesmo na variante falada em Portugal, tem imensas palavras de origem tupi, de origem africana, kikongo, quimbundo, etc. Então, aqui em Portugal, isso é assim também desde sempre, não é uma coisa original, não é uma coisa que estejamos a assistir agora, foi sempre assim. Não é? Mas, enfim, eu acho particularmente bonito isso que vocês têm agora na Trafaria, esse espaço de encontro de todas essas culturas e como essas culturas se encontram e podem gerar novas criações, não é?
Não tinha pensado nessa perspectiva. Realmente isso é muito lindo quando a gente pensa que essa relação da mutação a partir dessa dinâmica. Não é isso? A identidade é dinâmica. Eu sou uma das pessoas que sinto essa questão da fronteira, né? Que eu sou brasileira, mas sou filha de uma mistura de espanhóis com brasileiros, tenho tia índia, e aí e vivo em Portugal, tenho filhos portugueses, de repente as pessoas me falam, quando eu vou falar nos lugares eu falo, não, porque aqui em nossa terra, e as pessoas falam, tá falando do Brasil ou tá falando de Portugal? E é muito engraçado como isso, como existe essa, de certa forma, essa exigência do lado de fora, não é, de nós, e que às vezes nós já nos sentimos um pouco. Mas, não deixamos de ser uma coisa para ser outra. Todas as fronteiras são artificiais, não é? E cada vez mais neste nosso tempo nós começamos a perceber isso, que felizmente que não existem fronteiras, não é? Todas as fronteiras são artificiais, mas a nenhum nível, nem ao nível da biologia, existem fronteiras, não é? Existem sempre seres ultrapassando essas fronteiras artificiais. E nas culturas foi assim desde sempre, não é algo novo, não é? É algo que sempre foi assim. As culturas vão mudando todos os dias, as línguas vão mudando, vão se enriquecendo, nada é estático, só o que está morto, não é? É verdade, é verdade. Eu uso muito isso quando eu faço educação ambiental, que eu falo sobre o oceano. O oceano não tem portas, não é? Essa ligação, ela é absolutamente natural, e a gente esquece que ela é natural para todos nós, não é só dentro do oceano. Isso é lindo. Agualusa, você tem livros lindos infantis, infanto-juvenis, que são muito mágicos e que usam muito a fantasia, mas que lá nesse trabalho literário também tem uma preocupação, às vezes latente até, dos problemas sociais, do ambiente, isso está lá, toca nessas questões, né, da desigualdade. Você acha que promover essa questão da consciência, promover a consciência mesmo, multicultural, na infância, é uma ferramenta para derrubar o preconceito? Eu acho que sim, acho que as crianças são muito inteligentes. Eu tenho um amigo brasileiro que dizia que nós nascemos com a inteligência toda e depois vamos perdendo um pouco da inteligência. Mas eu acho que uma coisa é verdade, acho que as crianças têm uma lucidez que talvez nós, com a idade, vamos ficando cegos para algumas evidências. E as crianças têm esse olhar lúcido, esse olhar inaugural sobre as coisas e, portanto, às vezes ajudam-nos a ver o mundo, não é? Por isso é tão importante ter filhos pequenos, porque eles nos ajudam também a ver o mundo. Mas, enfim, pode dizer, as crianças são seres humanos em construção, mas são seres dotados de inteligência. E, portanto, elas têm essa percepção do mundo já. E é possível discutir com elas estas questões todas que nos preocupam. É possível e deve-se discutir, não é? Eu acho que isso nos melhora a nós também, porque muitas vezes, como eu disse antes, as crianças nos ensinam a ver o mundo, não é? Eu tenho esta história com a minha filha do meio, agora tenho duas filhas, uma pequenina de 3 anos, que também me está a ensinar muito. É um nome lindo. Que anda. E tenho uma outra menina, a Vera, que tem agora 16, vai fazer 17 este mês, mas quando ela era de idade desta, tinha 3, 4 anos, uma vez, passeando aqui em Lisboa, uma senhora aproximou-se de nós, ela tinha um cabelo enorme, era muito bonita, ainda é bonita hoje, felizmente. E ela disse, a senhora olhou para ela e disse, que menina tão linda, de que raça é que tu és? E ela não entendeu a pergunta, não entendeu, não sabia o que era. E a mulher tentou corrigir, errando ainda mais, disse, não, de que cor é que tu és? E ela olhou para a senhora e disse, mas eu sou uma menina, tu não estás a ver que eu sou uma menina? Fantástico. As meninas têm muitas cores. Olha, o meu cabelo é castanho, os meus dentes são brancos, a minha língua é vermelha. E é uma coisa absolutamente óbvia, não é? Mas era uma resposta que eu gostaria de ter tido antes. Não é? É uma resposta muito inteligente. Então é isso, às vezes as crianças nos ensinam a ver aquilo que é evidente, mas nós já cegamos para a evidência. Quer dizer, às vezes o próprio processo social, não é, nos cega para a evidência, não é? Vamos sendo, enfim, é isso, ficando cegos.
Mas essas todas as questões, todas, não há questão nenhuma que não possa ser discutida com uma criança e que não deva ser discutida, sobretudo essas questões urgentes do nosso tempo, não é? Ambientais, sociais, etc. Eu vou abrir, não sei se... Eu sei que esse é um tema que toca muito o Centro Social, porque eles têm uma preocupação muito grande com relação a essa literatura que é partilhada em sala. Tem um projeto que eu acho que a Sofia não falou, mas que eu me lembro de ter passado, que vocês mandavam uma bolsa com livros para casa. Eu lembro de ter passado por isso. Então, eu vou aqui... Enfim, vou perguntar se alguém gostaria de comentar alguma coisa com relação a isso, da experiência que vocês vivem em sala, antes da gente passar para a próxima pergunta. Se alguém quiser comentar, não sei, vou abrir aqui os microfones. Bom dia. Bom dia. Vieira, do Centro Social da Trafaria. A Dolores falou do nosso projeto Ler Antes de Saber Ler, em que nós levamos com uma sacola de pano para a casa das crianças sempre livros diferentes. E se no início da nossa prática aqui na Trafaria, muita literatura infantil é muito, como é que eu ia dizer, branca, não é? Tentámos que o projeto Somos Todo Mundo ir à procura de outros escritores, de outros autores, de personagens que também fossem um bocado, que as crianças se identificassem, uma vez que o tom de pele de algumas das nossas crianças também não é caucasiano. E então tivemos muito esse cuidado e, presentemente, utilizamos uma literatura muito mais diversificada. E é interessante como as crianças fazem outro tipo de comentários e estão mais abertas. Isso é uma mais-valia. Logo desde a primeira infância nós tentamos fazer isso com as crianças e também com as famílias, ao longo do nosso percurso. Mas, senhor escritor, posso lhe fazer uma pergunta sobre isso da identidade e da cor da pele que fizeram à sua filha? Pode, sem o senhor. Posso? Sem o senhor, mas isto é uma grande responsabilidade em classe pessoal. Desculpa te interromper, Dulce, desculpa te interromper, mas é só para contextualizar, porque quando você fala, os livros é uma literatura muito branca, a gente olha para tua cara e você com essa cara branca, esse cabelo loiro, ninguém vai imaginar que você tem um Henrique com aquele cabelo lindo, Black Power, enfim, só para contextualizar. Da onde que era o teu marido? Desculpa. Ele era cabo-verdiano? Guiné-Bissau. De Bissau. Era de Bissau. E é mesmo por causa do Henrique que eu também me questiono sobre algumas coisas. Por exemplo, na sua literatura. Nas mulheres do meu pai, eu penso, aquilo que eu li como leitora, que anda muito à volta outra vez de identidade pelo tom de pele das diferentes personagens. Pelo Malume, que era negro, mas se considerava-se português, pelo Bartolomeu, que era branco, mas acha que é angolano, sente-se angolano, pelo Pouca Sorte, que é o que se chama, que é albino de nome e também de ser, que andava em viagem, que não para a viagem dele. Como é que vê isso da cor da pele para crianças que aquilo que é mais visível realmente é o tom de pele, e não se sentem-se um bocado ali num limbo. E as suas personagens, eu penso que estas também se sentiam um bocado, também muito pelo tom da pele, pela procura da identidade do pai, das raízes. Foi assim que eu senti o livro, não sei se estou correta. Ela vai começar, peço desculpas, Agualusa, ela vai começar a chorar, porque a Dulce é uma lutadora na questão do preconceito com o filho. Ela vem nesse processo e nos ensina imenso sobre isso sempre. Ok. Não, em primeiro lugar, eu concordo consigo que é importante que a literatura para crianças, que os livros que as crianças leem sejam um reflexo do seu mundo e, portanto, um reflexo do mundo, não é? Não só do seu mundo, do mundo todo, não é? E, portanto, realmente é importante que isso aconteça, que as personagens representadas representem a riqueza, a diversidade, a pluralidade desse mundo. E eu acho que isso já é possível hoje, não é? Hoje, felizmente, nós vamos às livrarias e encontramos livros com essa representação. E eu acho que esse é o caminho, não tem outro caminho, não é? E, portanto, também, e também nas bonecas, nos bonecos, não é? Tudo isso, eu vivo isso, porque agora estou outra vez com uma filha pequena, não é? E compro livros e compro brinquedos, e sei que hoje é mais fácil do que era antes. Aqui, estou falando aqui de Portugal concretamente, não é? Evidentemente a realidade é outra, mas às vezes não é, às vezes mesmo em Angola
Antigamente, como nós não produzíamos poucos livros, tínhamos esse problema também, né? Essa questão na publicidade, não é? Na publicidade, falo aqui na Europa, no Brasil também, que mesmo no Brasil, o Brasil, que é um país de maioria negra, a publicidade, as novelas, etc., traduziam o mundo branco, não é? Isso mudou completamente. Nos últimos anos deixou de ser assim, portanto as pessoas já se sentem representadas na publicidade, nos livros, e tudo isso. E portanto eu acho que mudou muito isso, e tem que mudar, ainda bem que mudou, não é? Neste livro em particular que você falou, o livro é a história de uma menina portuguesa, de origem africana, e portanto ela vai para a África à procura da sua identidade africana. E realmente eu sinto que existe isso aqui, essas duas posturas aqui em Portugal, nos jovens de origem africana. Há aqueles jovens que se sentem africanos, há isso também, não é? Que mesmo tendo nascido em Portugal, filhos de pais africanos, nunca se identificam como portugueses, e é legítimo. Todas as posições são legítimas. É legítimo e, portanto, regressam não, porque muitas vezes nunca foram, vão para a terra dos seus pais e fazem-se angolanos ou cabo-verdianos ou o que seja, não é? Há os outros que estão no meio, não é? Que sentem essa dupla pertença, que também é absolutamente legítimo. As pessoas podem ter múltiplas identidades, não é? E defendê-las. E depois há aqueles que dizem, não, eu não sou africano, sou um português negro, sou um português de origem africana, que é a oposição do Mandume que você falou, não é? Que tem, aliás, uma história pessoal muito traumática, porque se eu bem me lembro, muitas vezes esqueço os meus próprios livros, mas bem me lembro, ele perdeu os pais no 27 de maio de 77, então ele tem essa memória traumática, não é? Então ele não se identifica, não quer identificar-se como angolano, embora depois, à medida que ele percorre os diferentes países africanos, ele começa também a sentir essa identificação, não é? Então, é um livro que lida com estas questões que são questões atuais, não é? E agora há um projeto para fazer um filme desse livro, e há várias maneiras de fazer, inclusive, quer dizer, depois já não é comigo, mas depende dos financiamentos. Se eles tiverem financiamento brasileiro, podem fazer isso com alguém que foi para o Brasil, não é? E criou os filhos no Brasil, portanto, numa perspectiva mais brasileira, mas pode ser também numa perspectiva mais americana, que também temos esse problema nos Estados Unidos da América, não é? Ou pode ser em Portugal, ou em França, ou em Inglaterra. Então, hoje há muitos países onde existem pessoas com essa dupla pertença, essa dupla identidade. E é isso que eu pretendo discutir no livro, não é? Mas eu acho, enfim, para resumir, acho que todas as posições são igualmente legítimas. Não é que existe uma mais legítima do que a outra. Uma tem legitimidade em definir-se a si próprio como português, de origem africana, mas português, ponto, né? E a outra personagem, a Laurentina, tem essa dupla pertença, essa dupla identidade, e também isso é legítimo, enfim, todas as posições são legítimas. Eu acho que é uma questão íntima, não é? Acho que essas questões de identidade são questões da intimidade de cada um, não é? Que não devem ser questionadas. Depois, o mais importante também é que os países e as legislações sejam abertas e sejam receptivas a isso. Ou seja, o errado, por exemplo, está em que um jovem nascido em Portugal, vamos supor, não consiga ou não possa ser português, não é? É isso, quer dizer, a própria legislação depois tem de acompanhar isto e tem de reconhecer esta multiplicidade de identidades. E nada disto é prejudicial, nem para a própria pessoa, nem para o país, evidentemente. Essas pessoas que se sentem ao mesmo tempo moçambicanos e portugueses, ou cabo-verdianos e portugueses, são tão solidários com Portugal como com Cabo Verde, quer dizer, e isso é legítimo. Isso vem, eu ia falar um pouco, agora a minha próxima pergunta, eu termino falando sobre isso mesmo, que é quando as diferenças podem se tornar potência, mesmo isso que você acabou de falar, é maravilhoso se nos identificarmos com ambos e pudermos ser um cidadão ativo e apaixonado e cuidadoso e defensor de ambos os países, não é verdade? Claro, isso é uma soma, não é uma diminuição, não é? É uma soma.
E você pode ser tão bom cabo-verdiano e tão bom português ao mesmo tempo, não é? Não tem que ser... não tem que haver isso, não tem que haver isso. Nós é que gostamos de criar essas divisões, mas essas divisões são artificiais, todas elas, não é? Você não perde uma coisa porque adquire a outra, né? Elas Exatamente, podem ser... é uma soma. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta a isso antes que eu passe para a próxima questão? Eu posso aqui avançar. A Lígia quer. Lígia, desculpa, meu amor, eu não te vi. Diga. Acho que você está sem som. Ativado. Pronto, bom dia. O meu nome é Lígia. Desculpem, estava calada porque estou aqui realmente aqui com um regozijo enorme de vos ouvir e achei que não podia acrescentar muito mais daquilo que foi falado através do José Eduardo. Hoje de manhã, quando acordei, dizia ao meu marido, eu tenho que estar às 10 horas no trabalho sem falta. E ele dizia, porquê? Porque eu tenho um encontro com a Agualusa. Ai, que chique! E ele dizia-me, o José Eduardo Agualusa? E eu disse, sim, o José Eduardo Agualusa. Portanto, e ele disse, como é que conseguiste? E eu dizia, olha, isto é, e para aproveitar a oportunidade deixa para aproveitar a oportunidade para agradecer à Santa Casa da Misericórdia, ao Centro Social Infantil e na pessoa da Sofia Valério, tudo o que ela representa, de estarmos a incluir a Adsums e a mim também, Lígia, como pessoa, neste encontro com este grande senhor, não desfazendo todas as outras pessoas que estão aqui presentes, que eu também já não via há muito tempo. Um beijinho para todas. E de certa forma, aquilo que realmente foi dito, portanto, primeiro para vos dizer que portanto, trabalho aqui na Adsums, que é uma associação ADSUMOS, quer dizer, aqui estamos, é um porto de abrigo. Portanto, ela quando foi criada, a Adsums quando foi criada, e os estatutos dizem que somos uma associação de imigrantes. A verdade, hoje, com a experiência, e reiterando aquilo que o José Eduardo estava a dizer, nós realmente somos dinâmicos, não é? Hoje o estatuto da Adsums é que somos uma associação de imigrantes, mas hoje sinto a Adsums como uma associação do mundo e para todo o mundo. E a riqueza acrescenta-nos realmente, a riqueza que as pessoas nos trazem, independente, portanto, das várias culturas, das várias gerações, tem sido este crescimento e esta dinâmica. E tem sido, portanto, com estes princípios que nós temos estado a colaborar com o Centro Social Infantil, portanto, com o projeto Somos de Todo o Mundo, porque permite-nos ter estes momentos e que não sejam momentos, não é? A verdade é que não queremos que estes sejam só estes momentos e que depois quando vamos para a realidade, e a realidade às vezes é cruel. Portanto, que sejam momentos que nos criam estas sinergias e que vamos muito mais revitalizados para lidarmos com esta realidade, que não é esta que estamos aqui. Nós estamos aqui nesta ostra, não é? E que nos permite, de certa forma, criar energias para lidarmos com a verdadeira realidade, a realidade que a Dulce de uma forma dolorosa, e eu também como mãe de filhos africanos, não é? De africanos negros, portanto há esta questão, mas eu nasci cá em Portugal, nasci e cresci num ambiente, portanto, branco, maioritariamente branco, e reiterando aquilo que o José dizia, é verdade, é uma dinâmica, não é? A nossa identidade nós vai sofrendo flutuações, não é? E às vezes está mais branda, outras vezes mais tumultuosa, e foi exatamente isto que aconteceu comigo, na minha experiência. Houve durante muito tempo que eu estava opaca, não tinha cor, e porque era a forma mais fácil de eu lidar e de passar despercebida. No entanto, quando fui mãe, e quando os meus filhos começaram a sofrer racismo e discriminação na escola, tornei-me mais tumultuosa e mais ativista, mais extremista, e hoje sinto-me com uma fluidez e observadora. E esta observação está-me a permitir, de certa forma. E porquê é que eu estou mais observadora? Porque também já tenho mais certeza da minha identidade e aquilo que me constrói como pessoa. E passei a vida toda em que as pessoas queriam que eu escolhesse uma identidade. Então, tu és cabo-verdiana,
ou és portuguesa. Exatamente. E esta dualidade foi que me criou todos estes tumultos na minha vida, porque eu tinha que escolher. Eu não era cabo-verdiana porque não tive vivência cabo-verdiana, apesar dos meus pais, quer dizer, o meu pai é cabo-verdiano, a minha mãe é guineense, o meu marido é santomense, portanto, a verdade é que durante muito tempo tive que escolher, eu nunca escolhi. E ter essa obrigatoriedade de escolher foi difícil, e hoje realmente sinto que não temos que escolher, nós realmente podemos ser aqui um pote de várias culturas e de várias coisas. Eu acho interessante é que os meus filhos, eu tive sempre grandes problemas em dizer que era portuguesa, mas tive grande problema de dizer que era portuguesa porque era uma portuguesa negra. Sim, sim. Era por isso. Eu acho interessante que os meus filhos dizem que são portugueses e ponto final. Exatamente. E eu acho isso interessante, eles sentem-se portugueses. Agora, é a questão do sistema, aquilo que o José dizia, do sistema salvaguardar isso, não é? Porque Claro. todo mundo olha para eles e pergunta de onde é que tu és. E eles perguntam, mas eu sou daqui, porque é que eu havia de ser do outro lado? Porque sou Claro. negro? Claro. E acho interessante, portanto, estas reflexões que temos estado aqui a fazer. Obviamente que o sistema ainda não está preparado para isso. Nós lidamos todos os dias, as escolas ainda não estão preparadas para a diferença, e essa diferença não tem que ser só por cor. Basta o menino ser um bocadinho mais, ser diferente de comportamento, e as escolas já tentam aniquilar. Portanto, é interessante estarmos aqui nesta reflexão e perceber o que é que será das outras gerações negras aqui em Portugal, porque já vamos, acho que é na 6ª geração, não é? Eu, na minha família, já vamos na 2ª geração, e o que é que serão os meus netos, não é? Se forem negros, eles são o quê? O que é que o sistema os considera? Sim, mas como a Lígia disse, as novas gerações já pensam de maneira diferente, eu também acho isso. Acho que as novas gerações já têm uma outra mentalidade, não é? Também é bom dizer sempre que, olhando para a história, você precisa também sempre olhar para a própria história de Portugal para perceber que essa presença africana é muito mais antiga do que as pessoas imaginam, não é? No século XVI, 12% da população era negra, em Lisboa. Então, portanto, você tem uma série de personagens de origem africana na própria história do país. Então, talvez seja também importante que nas escolas se ensine isso, quer dizer, essa percepção de que todos os portugueses eram brancos é completamente equivocada, não é? Quando nós pensamos, é uma história que eu gosto sempre de contar, quando se pensa na ocupação de Luanda pelos holandeses, depois na história o que se aprende é que os portugueses foram a Angola combater os holandeses. Não foram portugueses, foram brasileiros que saíram do Rio de Janeiro, que na época todo mundo era português, não é? Mas na realidade eram brasileiros. E nesses navios iam soldados negros do Henrique Dias e iam soldados indígenas, índios brasileiros, do Filipe Camarão, que foram combater em Angola com as táticas, as estratégias e as vestimentas dos índios brasileiros. Então, quando se pensa, foram os portugueses, que portugueses? Não é? Sempre foi isto, quer dizer, nos navios que chegaram ao Brasil já iam marinheiros negros. Já iam marinheiros árabes, os pilotos eram quase todos árabes, porque eram os grandes pilotos que havia na época, não é? E, portanto, esta mistura de etnias, de raças, etc., não é de agora, é de sempre, sobretudo num país como Portugal, é de sempre, quer dizer, Portugal foi feito assim, com esta mistura de raças. E por isso é tão absurdo estes discursos que a gente ouve agora de vez em quando, racistas, primeiro como se os portugueses fossem brancos, não é? Que só aqui é que são brancos, porque você, se é português e branco, vá lá, você vai aos Estados Unidos, vai perceber que ninguém o olha como branco. Ou a Suécia, ou onde quer que seja no norte da Europa. Você não... Os portugueses que acham que são brancos precisam de ir a esses países para perceberem que não são brancos, não é? E que são vítimas também eles dos skinheads locais, não? Então, há toda esta série de equívocos e, sobretudo, eu acho que há uma falta de conhecimento da própria história, da própria língua, não é? Um português que conheça profundamente a língua portuguesa não pode ser racista, não? Porque teria que excluir todas essas palavras de origem africana. Eu costumo dizer, há palavras tão antigas, minhoca,
A cambada, que vem de camba, minhoca, vem de nhoca, que significa cobra em quimbundo, na maior parte das línguas banto. São uma série de palavras que estão na língua portuguesa há tanto tempo, há tantos séculos, que os portugueses não têm a noção que são de origem africana. E, portanto, já não vou falar das palavras de língua árabe, porque essas são milhares e milhares. E, portanto, quer dizer, como é que você pode ser racista e pretender ser branco quando você fala uma língua completamente mestiça? Não é? E que é ela própria também de origem africana. É verdade, impressionante. Eu vou entrar agora nessa questão da língua, mesmo agora, minha próxima pergunta. Hoje, uma chega que a nossa diretora coordenadora técnica, Maria da Cis Almeida, que entrou um bocadinho mais tarde, também quer cumprimentar o Agualusa e fazer um comentário. Bom dia, Cis. Bom dia, Dodô. E bom dia, José Agualusa. Bom dia. Muito prazer. Portanto, eu cheguei um pouco atrasada, que eu estive fora e cheguei, portanto, anteontem quase de madrugada e de facto as coisas, tenho muitas coisas pendentes. Eu não gostava de dar o meu depoimento, porque eu sou uma luso-cabo-verdiana, filha de mãe portuguesa, de pai cabo-verdiano, misto. Vivi em Cabo Verde, que é uma sociedade aberta e, portanto, nunca senti as questões de facto de ser portuguesa ou ser cabo-verdiana. Para mim era uma pessoa e, portanto, sem problemas nenhuns em termos de integração. Vim para Portugal, portanto, vim estudar, também não tive dificuldades em termos na faculdade. Quando comecei a trabalhar, também, de certa forma, fui aceite. Trabalhei, não tive assim grandes problemas, não tinha dificuldades. Nunca me senti nessa altura na necessidade, sou cabo-verdiana, sou portuguesa. Comecei a sentir, sim, porque eu trabalho na Misericórdia numa área social, portanto, num lugar de direção, de coordenação técnica. Senti sim, de facto, depois esta dificuldade, porque eu tenho uma outra vertente que é ser autarca. Portanto, sou autarca, há 20 e tal anos aqui no Conselho, e aí é que eu acho que comecei a sentir alguma dificuldade. Portanto, sou portuguesa, sou cabo-verdiana, sou um pouco portuguesa, sou cabo-verdiana. Comecei, de facto, a sentir aqui a questão da forma como me havia de posicionar, e quero dizer, de facto, houve alturas em que tive alguma dificuldade, porque sentia, digamos, relativamente a alguns autarcas, houve uma altura em que eu achei, bom, tem que ser a melhor, quer em termos do meu trabalho profissional, tem que ser melhor em termos de autarca, porque é só a forma de eu me afirmar, e de facto fiz um grande esforço, até que há pouco tempo considerei que não. Sou uma portuguesa com raízes africanas e é isso que eu tenho que assumir. E este ano, portanto, vou ser novamente candidata a uma união de freguesias e, por opção, disse, olha, vou assumir os meus traços negroides. Olha, vou manter, e disse logo em termos da candidatura, olha, eu vou assumir a candidatura, mas vou assumir todos os meus traços negroides. Aceitam ou não aceitam, mas é isso que eu vou fazer porque, pronto, tem que assumir esta costela luso-cabo-verdiana. E acho que só após esta assunção desta afirmação, me sinto neste momento muito mais tranquila, se calhar mais segura, e eu estive assim um bocado, vou dizer, não vou dizer, portanto, porque as pessoas conhecem-me sempre no papel de alguém muito afirmativo, muito assertivo e isso tudo, mas se calhar eu achei que também deviam perceber que eu também tive durante tempos alguma angústia, alguma necessidade de facto de perceber qual o meu papel neste mundo, pronto, e eu acho que a melhor forma que nós temos de lidar isto também um bocadinho para a Dulce, que percebo, é de facto assumir. Eu sou portuguesa, eu assumi, sou portuguesa com uma origem africana e sinto-me bem nas duas sociedades e, portanto, vou assumi-lo sem complexo. De facto, sou uma luso-cabo-verdiana e, portanto, com tudo que isso acarreta da minha história como cabo-verdiana e da minha história como portuguesa. Pronto, gostaria um pouco só de deixar,
poderia ser muito mais explanado, mas eu sei que a Dodô tem N questões e perguntas para fazer e a gente tem que aproveitar este bocadinho de tempo consigo. Pronto. Sim, talvez só dizer que há bocado não falámos nisso, que é a representação política, que também é importante, não é? E, portanto, mas hoje você tem em Portugal uma ministra da Justiça negra, tem um primeiro-ministro, enfim, afroasiático, luso-afroasiático. Então, eu acho que as crianças, os jovens que crescem dentro desta nova realidade, por exemplo, já vão crescer também com uma outra abertura, e já se vão sentir mais representados, esses jovens de origem africana. Porque essa representação é importante, sem dúvida alguma, isso é fundamental, e portanto essa representação deve ocorrer em todos os aspectos da vida, e na vida política, no poder, é muito importante também, não é? É fundamental, portanto é fundamental que os próprios governos centrais, das autarquias, etc., sejam também reflexo da sociedade e, portanto, integrem esse conjunto de pessoas. E, obviamente, como você disse, você não deveria ter sequer que dar explicações, ou de esconder a sua origem, muito menos, não é? Isso não tem... Mas eu acho que com esta nova realidade que se está a criar, também isso está a desaparecer, não é? Ou seja, como disse, os jovens já crescem dentro desta nova realidade em que se sentem representados e, portanto, ao contrário do que aconteceu com as gerações anteriores, que podiam crescer numa situação... Eu tinha um grande amigo, infelizmente faleceu, o Zé Januário, que era a terceira geração de portugueses negros. E negro retinto, Zé Januário, um grande amigo meu, de origem angolana. E o Januário dizia, toda a vida tinha enfrentado isso. As pessoas perguntavam, mas de onde é que você é? Ele dizia, eu sou português. Ah, não, português, mas de onde é que é o teu pai? Epá, meu pai é português. E ele dizia, minha mãe também é portuguesa. E aquilo fazia confusão para as pessoas, não é? E hoje em dia, eu acho que com as crianças já não acontece tanto isso, porque como há esta maior representação, também as pessoas já não estão a questionar tanto, não é? Pronto, a realidade é assim, é o que é, não é? E é o que deve ser. E é o que deve ser, exatamente, é o que deve ser. Eu queria trazê-los agora, um bocadinho, puxar aqui para a questão da literatura, mas sempre pensando na nossa vida do dia a dia. Eu digo que a minha casa, às vezes, parece uma torre de Babel, assim, de comunicação, uma coisa maluca. Eu peço à minha sogra que me pegue um pote no balcão, que pegue um pote no armário do balcão. Ela fica louca, ela abre todos os armários da casa, porque, na verdade, ela queria que eu dissesse que era para eu pegar... Outro dia alguém me traduziu isso, era para eu pegar um frasco na prateleira, embaixo, já não me lembro como é que eles falaram balcão, não sei, mas, enfim, ou eu peço ao meu filho mais velho, fica bravo comigo, esse é o que fica mais bravo. Pega lá em cima uns shorts com uma camiseta para o teu irmão pequeno, e aí ele volta bravo com outra coisa. Eu falo, mas não é isso, filho. Ele fala, mas o que você quer? Eu falo, é um shorts. Ele fala, mas shorts não é shorts, mãe, é calção, não é camiseta, é camisola. Ou seja, essa coisa das várias formas de falar a mesma coisa nas várias línguas portuguesas, não é? Então, o português, ele é a 7ª, 8ª língua mais falada do mundo, segundo os estudos. Tudo isso é muito controverso, como é que eles são analisados, esses dados não são analisados. Meu marido, que é da CPLP, que teve a me explicar um pouco melhor sobre isso. E dos 4 continentes, os estudos apontam que mais de 300 milhões de pessoas falam português, não, às vezes nem não sendo sua língua de origem, mas falam isso. A questão é que é totalmente diferente dentro dos próprios países. Se a gente pensar pelo Brasil, só pelo Brasil, a gente fala cerca de 274 línguas diferentes, pensando nos povos indígenas, pensando nas suas regiões, mas que também são a mesma língua, né? Então, a minha pergunta era, como é que você lida com a sua literatura, em que você fala com toda a gente, muitas vezes você mistura os personagens e as histórias dos vários países e as línguas. Eu já me deparei, lendo os seus livros, a ter que buscar na internet o que é que significa essa palavra, o que é que significa essa outra palavra, e às vezes era
as origens eram diferentes e todas são portugueses, não é? Todas são português. E aí tem uma coisa que tem um momento em que, lendo as suas coisas, você fala sobre uma lusofonia horizontal. Eu também queria pedir para que falasse um bocadinho sobre isso, e era aí que eu entrava na questão que eu falei antes, que era quando é que a gente transforma essas diferenças em potência, não é? Porque você faz isso. Talvez, olha, a primeira coisa, enquanto escritor, a mim interessa-me esse português global, não é? Não me interessa o português numa variante angolana, apenas, entende? Mas enquanto cidadão também, e a mim o que às vezes ainda me faz confusão é que, por exemplo, aqui em Portugal às vezes escuto isso, pessoas defendendo, o brasileiro não é português e não sei o quê. Essas pessoas não conhecem a sua própria língua, não querem conhecer a sua própria língua, porque o português é a soma de todas as suas variantes. E se você quer conhecer bem a sua língua, inclusive a história da sua língua, tem que conhecer muito bem, por exemplo, ou deve conhecer, o português falado em Pernambuco, vamos dizer. Quer dizer, muito daquilo que você considera, que os pernambucanos consideram, e são regionalismos, vêm do português arcaico. Não é? Aperrear. Aperreado, adoro esse termo. Você sabe de onde é que vem? Significa fazer perseguir por cães, por perros. Então é algo realmente muito assustador. Mas é uma palavra, como tantas outras, que existia em Portugal antigamente e que depois deixou de existir aqui e passou a existir só, ou mais predominantemente ali. Mangar, a minha avó ainda dizia mangar no sentido de troçar. A mangar comigo. A mangar comigo, que é uma coisa que se utiliza em Pernambuco também, até hoje, né, em outras regiões do Brasil. Aqui em Portugal, em algumas regiões específicas, mas está em declínio, não é? E em Angola também um pouquinho. Então, para dizer isso, há palavras que aqui desapareceram, mas continuam vivas noutros lugares do mundo que fala português. Portanto, você, para conhecer, você sendo português, vamos pôr, sendo português e querendo conhecer a sua língua, é bom que conheça essas diferentes variantes da língua portuguesa, essas variedades da língua portuguesa dispersas pelo mundo, não é? E, portanto, tudo isso é a língua portuguesa. E tentar alienar ou cortar ou ignorar algumas dessas variedades é uma grande ignorância, não é? E é um atentado contra a própria língua, não é? E, portanto, é algo que, mais uma vez, se você é português, se você gosta da sua língua, deveria ter um grande orgulho nas variedades, que são dezenas e dezenas que se falam no Brasil, ou que se falam em Angola, ou que se falam em Moçambique, ou que se falam em Cabo Verde, não é? O crioulo do Cabo Verde também guarda, o crioulo da Guiné-Bissau guarda palavras lindíssimas que se perderam na língua portuguesa de Portugal, mas que permanecem vivas nesses crioulos. Então, para dizer isso, quer dizer, se você gosta da sua língua, tem que gostar da sua língua na sua inteireza. Adoro isso, na sua inteireza. Não pode querer, não, a minha não, eu falo português de Portugal, o português do Brasil não é português, uma coisa assim. Isto é completamente estúpido, não é? E completamente antilíngua, não é? A língua é isso, é esse organismo vivo que está presente, que se afeiçoou a todas essas geografias, que é falado por todas essas pessoas, que é recriado no cotidiano por todas essas pessoas. Não é? Aliás, por exemplo, em Angola e Moçambique, que hoje são dos territórios mais criativos, por uma razão muito simples, porque o português permanece, existe em conjunto com muitas outras línguas nacionais, não é? Indígenas. E, portanto, essas línguas enriquecem o próprio português, porque todos os dias há falantes dessas línguas que falam o português e que trazem para o português alguma coisa dessas línguas. Algumas dessas palavras, inclusive, entraram hoje no português de Portugal, não é? Como boé, cota, etc. Então, mais uma vez, é um organismo vivo, a língua é um organismo vivo e que se enriquece todos os dias. E se você gosta da sua língua, tem que ter interesse em todas essas variantes, todas essas variedades da língua portuguesa que se falam no mundo. É isso, é promover esse estudo da origem das palavras, né? Eu acho que isso se perdeu, você estava falando perdeu imenso. Essas discussões que você tem em casa, mas na realidade, se você fosse carioca e tivesse a viver em São Luís do Maranhão, é outra coisa.
ia ter essas mesmas dificuldades, enfim. Deus, os seus filhos, se fossem de São Luís de Maranhão, iam dizer a mesma coisa à mãe, aqui não se diz assim, diz assado, não é? Eu lembro no meu livro, no Vendedor de Passados, quando foi publicado no Brasil, a minha editora carioca implicou com osga, com a palavra osga. Com a osga, a gente não usa osga ali, né? No Rio, pois é, mas usa. Pois é, exatamente. Mas usa, não usa no Rio. Não usa no Rio, mas no Recife usa, em Fortaleza usa, em São Luís de Maranhão usa, e portanto todo o norte do Brasil usa. Mas o carioca e o paulista, julgando que são o Brasil, não é? Brasil. Vão dizendo, no Brasil não se usa. Mas em que Brasil não se usa? Não se usa no Rio, não se usa em São Paulo. Mas que ainda assim falam muito diferente. E aliás, quase tudo. Quando você pega qualquer palavra da língua portuguesa de Portugal ou de Angola, que se diz, já não se usa no Brasil. Eu quase de certeza em algum lugar a palavra se usa. Não é? Vamos dizer liamba. Ou diamba, que era o quimbundo arcaico. Você diz, não, no Brasil é maconha. Mas não é, porque em Salvador eles dizem diamba. Olha, essa eu não conhecia. Pois é. Aliás, o Salvador está muito mais perto de Angola, não é? Minha irmã vive no Rio Grande do Norte e ela às vezes me fala expressões que eu não faço a menor ideia. Dolores, posso dizer uma coisa? Por favor, Joaquim. A propósito disto, eu trabalhei na Escola Superior de Educação de Setúbal e numa determinada altura um professor, que era professor de português, de literatura, dizia-me que em Cabo Verde se diz, eu não sei se ele dizia Cabo Verde, se era em São Tomé, não sei, que o vinho está na mãe, o vinho estava na mãe. E ele disse que só lá é que se dizia. Eu disse, não, na minha terra também se diz, a minha terra é a Beira Alta, a zona do Dom também se diz. É o vinho antes de ser transformado, ou seja, o vinho quando se põe o vinho na pipa, enquanto está, digamos, a fermentar e depois a fazer-se, enquanto não é passado para outra vinha, para outra pipa, diz que está na mãe. E ele dizia que só se falava em Cabo Verde, não, aqui também se fala. Pois é isso mesmo. Por isso é tão importante e é tão absurdo a pessoa querer, não. Esta ideia, não, os brasileiros não falam português, ou os angolanos já não é português, aquilo que eles falam, ou o que seja. Quer dizer, é sempre a mesma língua, e para conhecer a nossa língua temos de a conhecer nessa diversidade, nessa inteireza, nessa integridade, que é a língua falada em todos os seus espaços. Não é? Mesmo o sotaque, por exemplo, o sotaque do Brasil é mais próximo do sotaque do Portugal antigo, e há uma experiência que os linguistas fazem muito interessante, que é você ler os sonetos do Camões. Se você lê com sotaque português, alguns desses sonetos já não funcionam, já não são decassílabos perfeitos. Só funcionam se você lê com o sotaque brasileiro. Mas o carioca? Não, sotaque... Sotaque padrão brasileiro, vamos dizer assim. Porque aqui em Portugal as pessoas foram comendo as palavras, as vogais. E no português do Brasil se diz algumas dessas palavras na sua integridade, não é? Então, alguns sonetos do Camões eu podia fazer agora a experiência, mas não me preparei porque podia ter trazido alguns sonetos e fazíamos essa experiência, mas é uma experiência que vocês podem fazer em casa. Fica para a próxima, ao alguns vivo. Destes sonetos realmente só funcionam com sotaque brasileiro, os decassílabos, porque são decassílabos perfeitos. E essa é uma experiência que se faz para provar que, muito provavelmente, o sotaque atual, grosso modo, do Brasil é o antigo sotaque português. Ou seja, o sotaque evoluiu foi em Portugal, o que é normalmente aquilo que acontece, quer dizer, as periferias são sempre mais conservadoras, o centro é mais dinâmico que as periferias. Meus amigos que se aguentem agora comigo, que estão sempre a fazer piada de eu não falar português de Portugal e falar brasileiro, a próxima eu vou usar essa. E nós, no Centro Social, Água Lusa, porque agora vamos ter que aturar a Dolores a dizer que fala os decassílabos perfeitos. Fala o sotaque original de Portugal. E o próximo projeto Santa Casa, vamos trabalhar a questão da origem das palavras e de todos os países da lusofonia. Olha que lindo. Acho bonito, sim. Tá vendo? Já plantamos mais aqui uma sementinha. Maravilha. Olha, vamos... Desculpe. Diga. Olha, então, vamos lá passar para a nossa próxima. Eu tenho aqui duas perguntas ainda. Eu sei que nós já estamos aqui em cima da hora. Então, vou tentar aqui
ser mais rapidinho. A pergunta que eu tenho aqui, você fala em algumas entrevistas, em várias, aliás, você fala muito sobre a questão de como avançamos como sociedade, porque eu acho que é uma verdade, a gente esquece disso muitas vezes. E no campo, a minha questão está relacionada com, no campo das relações interpessoais, das relações sociais, nesses ambientes em que vivem pessoas de várias origens, será que nós também avançamos? Não é? Como observador do mundo, como é que você vê isso? E também queria perguntar, como é que você acha que a empatia ela pode ser fortalecida nessas sociedades mestiças, nesses ambientes multiculturais? Como é que a gente pode fortalecer isso? Você já falou um bocado sobre essa questão também, né? usando aí o livro como forma de se aproximar do outro, mas queria pedir se podia falar um pouquinho mais, que isso para nós é muito bom ouvir essa tua forma de Eu sou o mundo. otimista, acho que quando você olha para trás, para a história, você percebe que avançou, não é? Claramente, não é? Quer dizer, quando você olha para o século XV, para o século XVI, para a extrema crueldade desses tempos, não é? Para situações como a escravatura, que desapareceram há muito pouco tempo, não é? Quer dizer, só no século XIX. Você tem o Eça de Queiroz, que é um homem que morreu na virada do século, não acreditava que fosse possível extinguir a escravatura, por exemplo. Não é? E hoje não passa pela cabeça de ninguém no mundo que um país legisle sobre a compra e venda de outros seres humanos. Portanto, claro que nós avançamos. Apesar de ainda existir, né? Hã? Apesar de ainda existir de certa forma, enfim, não, mas aspectos. uma coisa, você pode dizer que o canibalismo existe. O canibalismo existe, mas não é legal. Em nenhum país do mundo o canibalismo é legal. E o facto de ser legal ou não é a diferença toda. Tudo. Quer dizer, uma coisa é existirem assassinos, mas o assassinato não é legal. A não ser com os exércitos, por exemplo. Eu também acho que um dia vamos olhar para os exércitos como hoje olhamos para a escravatura. É inacreditável que exista um exército. Mas isso é outra conversa. Então agora perdi-me. Eu estava a falar sobre a empatia, estava a perguntar sobre essa questão, como é que a gente pode fortalecer a empatia, né, para impulsionar, se a empatia ela serve, pode fortalecer essas sociedades que são mestiças, que são esses ambientes multiculturais, como é que a empatia pode ser fortalecida nesses ambientes? Sim, eu costumo, sempre insisto nisso, acho que os livros são um bom instrumento de fortalecimento da empatia, não é? Os livros de ficção. Porque o que um livro de ficção propõe é esse exercício da pessoa ser, durante o tempo em que está a ler aquele romance, ser aquela ou aquela personagem, não é? Ou seja, a pessoa que tem que se colocar na pele daquele narrador e, portanto, é um outro durante o tempo em que está a ler o livro. E isso é, sem dúvida, um exercício de empatia, de reforço de empatia. E, portanto, eu acredito tanto nisso. Acho que também por isso as bibliotecas são fundamentais, porque colocam à disposição das pessoas esse instrumento maravilhoso que é o livro, que permite isso, permite reforçar a nossa empatia. Então por aí já vamos muito, não é? Já vamos muito longe. Mas depois também eu acho que as próprias escolas podem fazer isso todos os dias, não é? Quer dizer, com as crianças, quando as crianças que estão juntas, não é? E quando, por exemplo, peças de teatro, apresentações teatrais, tudo isso, não é? Que também são isso. Quando é a mesma coisa, um ator também tem que representar o outro, não é? E isso também se pode fazer nas escolas. E, portanto, tudo que é tentar fazer com que as pessoas olhem o mundo através do olhar do outro, esses exercícios simples, não é? Vamos olhar o mundo, às vezes até em casa, não é? Muito do conflito doméstico, que se resolve, pode resolver assim, não é? Dizer, ok, deixa-me lá ver como é que a minha mulher está a olhar esta questão, não é? Naquele momento, ok, estamos a discutir, então vou fazer esse exercício, ok? Fechar os olhos, agora sou a minha mulher. Como é que ela está a ver isto? A grande lição do mundo. Talvez de repente eu perceba que estou errado, não é? Quer dizer, então é um exercício que nós podemos fazer no nosso cotidiano também para tentar resolver alguns problemas em casa. Porque muitas vezes é isso, é tão simples como isso. Se nós tentarmos olhar o mundo na perspectiva dos outros, isso é muito enriquecedor e vamos descobrir que eventualmente estávamos errados, não é? Em determinadas questões. E vamos enriquecer sempre o nosso ponto de vista, isso é o fundamental. Porque outra coisa importante talvez para dizer é isso, é que eu não acredito numa verdade
não é? Acho que a verdade é um conceito totalitário. Existem visões do mundo e a soma dessas visões nos aproxima daquilo que poderá ser uma verdade. Mas cada pessoa tem a sua visão, não é? A sua versão dos acontecimentos. Eu faço isso como escritor. Quando eu começo a escrever uma história, uma das coisas principais é escolher a perspectiva. Quem é que vai contar a história? Não é? E dependendo de quem está a contar a história é outra. Aquela história é outra. É verdade. Acho que isso. É mesmo impressionante isso. E em alguns dos seus livros, às vezes, quando dá essa virada, a gente faz uou! É muito, muito maravilhoso isso. Eu vou aqui avançar para a nossa última pergunta, mas depois tenho aqui ainda mais uma surprise para vocês. Das coisas que eu li, eu encontrei algumas coisas muito interessantes sobre a sua obra, que são desafios literários. Eu nunca tinha participado de nenhum, agora estou morrendo de vontade de participar de um desafio literário. Eu já participei de muitos clubes de leitura, e inclusive promovi alguns, em umas experiências muito, muito interessantes, em bairros sociais e tudo. E aí, num desafio literário que eu coloquei aqui para vocês, até coloquei no bate-papo, se alguém quiser depois acessar, foi feito sobre as obras do Agualusa. É um blog que chama Bonas Histórias. O jornalista, ele diz, abre aspas, além do retrato saboroso da cultura africana, a ficção de Agualusa faz a interconexão das sociedades lusófonas dos 4 continentes, Europa, África, América do Sul e Ásia. Além de ser o único escritor que integra os povos que falam o idioma lusitano, o José Eduardo Agualusa faz isso naturalmente. Para ele, unir a história, a cultura e a identidade dos habitantes de Portugal, Angola, Moçambique, Brasil ou Goa é algo corriqueiro e lógico. É preciso tirar o chapéu para este trabalho de união internacional dos povos irmãos. Então, os seus livros, eles são narrações das histórias da vida, não é? E que muitas vezes a gente acha que, uau, isso é uma história fantástica, isso é uma fábula, e no final a gente se dá conta e fala, não, isso é verdade, isso aconteceu, porque a vida ela é mais fantástica do que a própria fantasia, né? do que a própria fábula, e são inspirações para essa sociedade, que, mesmo cosmopolita, intercultural, em que vivemos hoje. Por mais que ela pareça que se mistura, muitas vezes ela não tem uma mistura, né? Que é saudável, que é equilibrada. Alguns grupos, aliás, convivem no mesmo território, mas às vezes nem convergem. Eu sinto isso às vezes aqui, nos trabalhos que eu faço, em alguns bairros sociais que misturam, aliás, que não misturam, mas que vivem no mesmo território, pessoas de origens de lugares diferentes e que estão ali, estão no mesmo bairro, mas elas não se misturam. É uma coisa muito impressionante. Eu trabalhei em lugares com a Lígia, inclusive, a Lígia me ajudou imenso a entrar nas casas, a conviver com aquelas famílias, para depois também conseguir fazer com que elas trabalhassem em conjunto, as crianças trabalhassem em conjunto, ou seja, não só coabitar o mesmo território, mas atuar entre si, né? Então, são muitas as diferenças, é um fato, mas por causa da ligação histórica desses países, é possível ainda assim buscar uma consciência de unicidade, sem deixar que esse rolo compressor, né, da globalização esmague as nossas diferenças, as nossas características diversas, culturais, religiosas, enfim. O que eu queria tentar pedir que, como é que a gente pode, como é que você vê, como é que a gente pode fazer no nosso trabalho, na nossa vida do dia a dia, um território de tantos grupos diferentes, como é que a gente pode fazer algo que você faz de forma tão natural nos teus livros? Porque essa interligação, ela acontece de uma forma que é tão... Ela simplesmente acontece, não é? Como é que a gente traz isso para a prática da vida? Não sei responder essa questão, quer dizer, eu acho que acontece naturalmente porque essa é a natureza das coisas, quer dizer,
quando você olha bem essa, é a natureza das coisas, não é? Devia ser assim sempre. Não sei, não sei responder, não sei responder. Ok, autêntico, é difícil, eu tive que pensar muito sobre isso e falar, mas ele faz isso de uma forma tão linda, é tão fluido, e quando eu li esse trecho desse jornalista, eu pensei, é isso, eu tenho que fazer essa pergunta para tentar trazer isso para a nossa conversa. Bom, eu queria, não sei se alguém tem pergunta a fazer, desculpa, Diga, eu só queria fazer uma reflexão em relação àquilo que estavas agora a dizer em relação às pessoas não convergirem, e eu sempre achei que as pessoas deviam se convergir, que deveria haver esta interculturalidade e que devíamos calçar os sapatos uns dos outros, mas acima quando tu dizes que as comunidades não se convergem, e estamos a falar das comunidades das quais nós trabalhamos, não é? Portanto, as comunidades mais desfavorecidas, de bairros abarracados, pronto, ou sociais, em que vivem várias comunidades. E vamos colocar esta questão a nós próprios. Nós convergimos com quem? Portanto, falando fora destas comunidades, eu olhando aqui para a nossa vida, nós quase não nos damos com outras pessoas, não é? Portanto, temos aquele ciclo de amigos, mas não convergimos com muito mais. E se tu vires o teu ciclo de amigos... eu sou diferente. Pronto, não, tu és um mau exemplo. Mas se olharmos eu sou um péssimo exemplo. Fizemos este exercício de olharmos para o nosso ciclo de amigos, não é? Eu acho que cada vez mais nós, sociedade em si, vive muito ostracizada no seu próprio mundo. Como é que nós vamos querer fazer com que as outras pessoas, que são de várias comunidades e de várias nacionalidades, não é? Que têm interesses diferentes, porque é que estas pessoas têm que convergir quando nós próprios e a própria sociedade não se converge, não é? E não é porque estão na comunidade desfavorecida tem que se convergir? Não, nós no geral, o ser humano no geral, está a viver numa sociedade muito ostracizada. Se tu reparares, tu podes não ser o exemplo, mas convido-vos a todos a fazerem este exercício de que realmente com quem é que a gente se converge, não é? E os nossos ciclos de amigos, a trazer para os nossos ciclos de amigos e olharmos para os nossos ciclos de amigos e perceber se este ciclo de amigo é multicultural, que se tem aptidões diferentes, portanto, é vermos estas questões também para nós próprios. O que acontece que a nossa vida é o reflexo da vida dos outros. As pessoas não têm que se convergir umas com as outras porque estão no mesmo espaço. Eu não sei o nome da minha vizinha do lado. Eu sei de todos os meus vizinhos. É o vizinho e minha vizinha. Portanto, conheci tudo que eles comem, que eles não gostam. Troco comida com eles. Eu acho que se vive não numa interculturalidade, mas num pluralismo cultural, não é? Portanto, existem várias culturas, a ideia é realmente disputar, portanto, que as pessoas tenham vontade de conhecer o outro, mas não tem que ser regra, não é? Não tem que ser regra, não é ou seja, acima de tudo, o respeito pelos direitos humanos, não é? O respeito pelo próximo. Mas esta ideia, eu acho que hoje defendo que esta ideia da interculturalidade é uma opção. Não tem que ser o contexto. Portanto, as pessoas têm que optar em estar com o outro. Se não optarem, que respeitem o outro. É simplesmente isso. Gosto muito, Lígia, do que você disse mesmo. Eu não sei se é porque, para mim, acontece de uma forma tão natural. Talvez pelo fato de ter vindo de uma cidade tão pequena, porque eu sou de uma Paraty na altura em que existiam menos de 20 mil pessoas, e isso era muito pouco, e eu cresci num centrinho com 14 ruas. Todo mundo se conhecia, então eu acabo por um pouco trazer isso para o meu dia a dia, né? Os meus vizinhos todos morrem de rir comigo, eu faço bolachas e distribuo entre as casas, eu sei quando... Eu aviso a vizinha da casa lá da frente que o vizinho do lado dela morreu, porque o outro vizinho veio me mandar uma carta sabendo que eu ia saber que eu ia catar flores e colocar na porta do outro vizinho. E aí tem um carro abandonado aqui na frente, vem outro vizinho me avisar para eu tentar descobrir como é que a gente tira e peço ajuda ao outro vizinho, enfim... Cria-se esse sentimento de comunidade muito pequena, mas porque eu trago isso da minha origem, mas eu percebo o que você diz, e acho muito digno essa situação. Eu demorei muito para perceber isso trabalhando nos bairros sociais,
que essa integração ela tinha que acontecer de uma forma muito natural. E nós fizemos muito isso com os nossos trabalhos juntas, né, Lígia? Colocando as crianças das várias origens, fazendo coisas em conjunto e se tornando amigas, e a partir disso, aí, enfim, ensinando uma para outra a sua cultura, e se gosta, se não gosta. Eu adoro comer cachupa, é uma das comidas preferidas. Eu vou lá, levo uma feijoada, me dão uma cachupa e está todo mundo feliz, e está tudo bem. Mas tem que ser natural, eu concordo. Mas isto também, já agora, é mais uma proposta de discussão. O que é isto de integração, não é? Portanto, o que é isto de integração? Quando se fala de imigrantes e comunidades integradas, o que é isto de integração? Portanto, não é assim tão linear, não é? E acho que seria um bom tema de discussão também. Dolores, permite-me uma coisa. Você disse, e o que disse a Lígia, fez-me lembrar que há diferentes formas das pessoas viverem também em função do sítio onde são criadas e tal. E eu, por exemplo, identifico muito com aquilo que disse a Dolores, porque eu fui criado numa aldeia. Eu nasci numa aldeia, fui criado numa aldeia, e hoje cada vez tenho mais, digamos, atração para a aldeia, não é? Eu acho que este modo de relação talvez não seja só uma opção, mas é uma opção que pode ser, é uma coisa que pode ser cultivada, não é? E eu diria assim, numa frase pequena, já temos de trazer a aldeia para a cidade. Eu posso falar, eu prometi a mim mesma, eu também sou de uma aldeia, que na minha rua dizia bom dia e boa tarde a todas as pessoas. A mim início, assim digo, mas a todas as outras pessoas. E no início os vizinhos ficavam assim. Agora já dizemos todos uns aos outros. Eu acho que começa muito bem pela nossa rua. Eu moro na mesma rua que a Dulce, portanto podemos falar. Mas é verdade, eu de manhã vou fazer uma caminhada lá à volta naquele largo da feira, e a maior parte das pessoas dizem bom dia umas às outras. Aqui na minha rua nós já chegamos no nível... Eu acaso toda a gente, embora não conheça. Já chegamos no nível em que eu dou alface, que eu tenho na minha hortinha do quintal, para a vizinha da frente. A vizinha do lado tem uma parreira gigante, então ela traz uva para mim. A outra vizinha da ponta da rua, que tem uma quinta, sabe que os meus filhos adoram laranja, então quando vem da quinta, traz laranja para eles. Então eles produzem bolachas e dão bolachas para todo mundo. Ao ponto de eu já ter sido literalmente expulsa, chutada de uma casa no cimo da rua, que é de uma família... eles são... Essa eu ainda não consegui chegar lá, estou tentando, já faz uns anos. Eles têm... Aqui é casa de veraneio, eles não vivem aqui, mas são... Não lembro, são do leste europeu, não lembro exatamente o lugar. Meu marido é que sabe, não sei se... Turcos, não sei, peço desculpas. Mas eles não falam português, e eu já fui lá várias vezes, bater na porta para levar bolacha. A mulher já me enxotou várias vezes, ela acha que eu quero vender. Por mais que eu tente explicar que é só uma oferta, assim, tipo, ela está sempre a me expulsar, mas eu ainda chego lá. Maravilhoso, maravilhosa essa partilha, obrigada. Não sei, a Gualusa quer comentar um pouquinho sobre isso? Posso avançar? O que... Olha, melhor avançar, porque eu também tenho uma reunião daqui a pouquinho. Então... Ai, meu Deus, então, bora lá que tem uma surpresa. Então, chegamos ao final, então vamos aqui encerrar. Eu queria aproveitar para agradecer a oportunidade de fazer coisas com a Santa Casa de Misericórdia de Almada e com o CST, porque o CST tem essa coisa de que nunca se acomoda e está sempre criando coisas novas, desenvolvendo projetos novos, e ficam me cutucando para fazer coisas, então é maravilhoso, porque também não me deixam esmorecer, e eu sei que fazem isso não só comigo, mas com toda a comunidade. Então é maravilhoso que nos permitam, que nos impulsionem a fazer essas reflexões e a agir sobre elas, porque é isso que a Lígia falou também, a gente não pode só ficar refletindo sobre elas, a gente tem que partir para essa ação. E eu queria agradecer imenso ao Agualusa por ter estado aqui conosco nessa manhã, a partilhar a sua essência, a sua obra, o seu pensamento, que é tão inspirador. E eu tenho certeza que aqui ficaram sementes, tenho certeza absoluta. Aliás, essas sementes já passaram pelas salas
do Centro Social, que eu sei, mas acho que a Dulce, lá pela infância, a Dulce já tem aí uns pequenos brotinhos, não tem, Dulce? Tira lá o teu som. Muitas sementes, principalmente do seu livro que dedicou à sua filha Vera Regina, que disse que um dia me ensinará a dançar. Tenho uma curiosidade. A Vera ensinou a dançar? Já não é, acho que talvez a mais pequena, mas não tenho muita sorte. O dançarino é o mais velho, que tem agora 24. As duas meninas não têm tanto jeito quanto eu. Ai, que giro. Então pronto, fiquei com essa curiosidade. Agora os meninos e as meninas adoraram a sua girafa. A sua girafa. O livro preferido do meu filho, mais velho. E a sua galinha do mato, Dona Margarida. E então fizeram, que esperamos muito bem, muito obrigado. Fiquei. Eu pus aqui para se ver melhor. Obrigada. Muito bonito. Consegui mandar, principalmente, é uma prenda para a sua filha que anda, tem o nome de uma divindade marinha, que é uma coisa também muito bela, e através dela também para todas as crianças que queremos educar para a diversidade e para a igualdade, para o respeito pelo outro. Muito obrigado. Vamos Dulce, arranjar maneira. Quando eles vierem, vamos fazer uma visita do Vitor, da Carla e do Agualusa ao Centro Social. Ok, vamos, com certeza. Não, mas antes de se ir embora, antes de voltar a Angola, tem que levar o presente. Temos que arranjar a maneira de fazer chegar. Está bem. Ok, Sofia. Está bem? Está bem. E, Dulce, muito você obrigado. Não tinha Sou eu. Sofia, tinha sou eu que leio. Agualusa, nós vamos terminar. Um encerramento bonito para a gente. Antes de passar a palavra ao Sr. Provedor para os finalmente, vamos encerrar com um texto seu que nós lemos e que nos inspirou muito e que é do livro Milagrário Pessoal e que fala sobre as palavras. E é isso que nós levamos hoje daqui. E então diz assim: as palavras, como os seres vivos, desenvolvem-se e fatalmente morrem. Há as de índole agreste, cuja simples presença fere e degrada, e outras que de tão amoráveis tudo à sua volta suavizam. Estas iluminam, aquelas confundem. Umas são selvagens, irascíveis, cheiram mal dos pés, fungam e cospem no chão. Outras, logo ao lado, parecem altivas e delicadas orquídeas. Obrigada. Muito obrigada, José Eduardo Agualusa. Obrigado. Obrigada. Obrigada. E até breve. Senhor Provedor, quer encerrar? Eu só encerrar, só mais uma vez agradecer ao José Eduardo Agualusa. Acho que foi um momento muito inspirador, muito interessante. É bom e, como disse no início, a pandemia há de acabar, vamos nos encontrar pessoalmente e todos, e portanto agradeço-lhe muito, mais uma vez, agradeço também à Dolores, que é espetacular nestas coisas e em todas as outras que faz, até a partilhar bolachas. Eu não sei se já comi uma bolachinha sua, mas não vou perder, pronto. Para a semana. É tudo conversa. E levo-lhe uma garrafinha de vinho, da minha terra. Portanto, e o sal da Dulce. Muito obrigado, também obrigado a todos os presentes e àqueles que ajudaram também a Dolores e a Sofia a levarem à prática esta sessão. Muito obrigada. Sejam felizes, um dia ou outro. Obrigada. Muito obrigada. Deus, obrigado. Tchau. Obrigada, bom dia. Obrigada, foi um prazer. Obrigada.